Olá, meus amigos do vinho, tudo bem? Meu nome é Marco Cruciol, eu sou o enófilo aqui da página da WineTag Brasil, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Se você ainda não segue a gente em uma dessas plataformas, corre lá e aperte seguir. Hoje eu separei um tema para a gente conversar aqui, que é um dos países mais importantes do mundo dos vinhos e certamente um dos preferidos aí de todos vocês. Estou falando da Itália. Então vamos chegar aqui no mapa para a gente entender um pouco melhor o que acontece na viticultura desse país. Eu sempre digo que a maneira mais fácil de nós entendermos o que acontece no mundo dos vinhos, por que alguns vinhos são de determinados estilos, por que existem algumas uvas, diferenças, mesmo entre uma mesma uva que é produzida às vezes em dois lugares diferentes do mesmo país, por que às vezes dão vinhos tão distintos, né? Uma das coisas mais fáceis a gente observar no mapa, justamente para entender quais são as características que acabam determinando o vinho de uma maneira ou de outra. Aqui na Itália, o que chama a atenção do país é que ele tem muitas, embora seja um país pequeno, ele acaba tendo muitas diferenças de clima, de relevo, diferenças geográficas, vamos colocar assim. Nós temos um relevo bem acidentado aqui na região norte, que é a fronteira com a Suíça, a fronteira com a Áustria, inclusive com áreas de campos de pistas de esqui aqui, por exemplo, lugares onde fica muito frio. Aquelas imagens que nós associamos aos Alpes suíços aqui também são vistas nos Alpes italianos. Nós temos que o país todo é circundado por mar, o mar Tirreno aqui na costa leste e o mar Mediterrâneo na costa oeste. E nós também temos uma cadeia de montanhas que corta mais ou menos o meio do território chamado Apeninos, tá? Então, ou seja, é um país que tem de tudo, tem praia, tem, então, ou seja, lugares, regiões costeiras e que vão sofrer influência das brisas que vêm do mar, do clima, o famoso clima mediterrâneo que nós escutamos, de temperaturas moderadas. Isso também vale aqui para o Mar Tirreno, né? Existem regiões por aqui na costa oeste que também vão receber essas influências marítimas. Nós temos algumas regiões mais continentais, inseridas mais dentro do continente, que não sofrem tanto oscilação, às vezes com estações bem marcadas, então, ou seja, aqueles verões muito quentes, invernos muito frios, ao passo que nas regiões litorâneas o clima geralmente tende a ter uma uniformidade, claro que há diferença ao longo do ano, mas há uma uniformidade maior. E finalmente nós temos a área aqui do sul da Itália, também entremeada por mar, né, toda recortada por mar, mas alguns territórios insulares, como aqui a Sicília, e também esses territórios mais estreitos, que sofrem bastante influência litorânea, né? E isso, essa influência litorânea, a gente observa que ela acaba alterando as uvas e a produção de vinho em todo o mundo, não só por aqui. A gente pode colocar como uma tendência, vamos dizer assim, não é que isso é uma regra absoluta que vai ser sempre válida, mas de uma forma geral, esses lugares mais costeiros dão vinhos um pouco mais frescos, mais frutados, especialmente quando se trata de lugares quentes, tá? Como essa região mais ao sul da Itália. Ao passo que regiões mais continentais dão vinhos tintos mais encorpados. Além aqui da Itália, aqui, por exemplo, eu tenho Sibibbo, eu tenho Pinot Grigio, às vezes do sul da Itália, eu tenho a uva Primitivo, que é uma uva bastante frutada, que é muito conhecida aqui no Brasil, que também é conhecida nos Estados Unidos por Zinfandel, uma uva bastante adocicada, vamos dizer assim, né? E eu tenho mais ao norte os Barolos, os Brunelos de Montalcino, vinhos mais sofisticados, vamos dizer assim, né? Isso aqui também é verdade, por exemplo, no Chile, onde nós temos nas cordilheiras mais continentais do território chileno, nós temos vinhos mais encorpados, como aqueles cortes de Bordeaux, Merlot, Cabernet Sauvignon, enquanto nas regiões mais litorâneas, não exatamente litorâneas, mas mais próximas da costa, nós temos os chamados vinhos costaneiros, geralmente tintos mais leves, como Syrah ou Pinot Noir, e os brancos, como o Sauvignon Blanc e Chardonnay. E uma outra curiosidade que se aplica muito aos vinhos europeus em particular é que quando nós temos uma área de fronteira com outra região vinícola, por exemplo, aqui eu tenho o noroeste da Itália, faz fronteira com a França. Inclusive, a região do Piemonte teve bastante influência cultural francesa ao longo da sua formação ao longo dos séculos. Inclusive, por exemplo, havia um político italiano que sempre teve um nome que me intrigou, que chamava Camillo Cavour, na época da unificação italiana. E ele tinha uma ascendência francesa, ele era da região do Piemonte, ou seja, mostrando que há uma relação, porque no fundo, muito antes das fronteiras já haviam populações aqui que já se interagiam, já se conheciam. E a mesma coisa acontece, por exemplo, aqui nesse lado. A região que eu tenho aqui chamada Friuli Venezia Giulia, que é na extremidade oriental da Itália, ela faz fronteira com a Eslovênia, né?
E aqui, por exemplo, existe uma cidadezinha bem na pontinha aqui, tá marcada Trieste aqui, mas é uma cidadezinha bem aqui na fronteira chamada Gorizia. Essa cidade é dividida, a fronteira divide a cidade em duas partes, em Gorizia na Itália e Gorza na Eslovênia. Então aqui você vai encontrar alguns nomes, por exemplo, aqueles nomes meio de natureza mais eslava, que terminam, por exemplo, num C mudo, igual o Petkovic aqui, por exemplo, que ficou famoso no Brasil, que era um jogador sérvio, nomes com esse tipo de grafia, com esse tipo de fonação de cidadãos italianos. Então, muitos vinhos italianos aqui têm nomes que lembram mais nomes eslavos, porque, novamente, essas fronteiras são muito posteriores à população que já habitava essas regiões. E reiterando uma coisa que eu falei, que também pode ser tida como uma tendência nos vinhos italianos, nós temos que os vinhos que estão mais ao sul, por concentrarem regiões mais costeiras e clima mais quente, então são sempre mais adocicados ou mais frutados. Enquanto os vinhos que eu tenho ao norte são os vinhos mais sofisticados, vamos dizer assim, que tem mais, às vezes, taninos mais macios, são às vezes de um corpo mais médio e tem aromas, às vezes, mais complexos do que a fruta, vamos dizer assim, tão impactante que tem os vinhos do sul, né? Eu gostaria de destacar, por exemplo, aqui ao sul, talvez tanto a Sicília quanto a região da Puglia, nós temos dois tipos de vinho que são semelhantes. Os dois são vinhos tintos bastante densos, às vezes com o corpo até que puxam por uma coloração próximo do violeta. Nós temos a uva Primitivo, nós temos a Negro Amaro, a Malvasia Nera, por exemplo, que são uvas tintas sempre de vinhos poderosos, vinhos fortes. E aqui na Sicília nós temos também a Nero d'Avola, que é uma uva autóctone da Sicília, ou seja, uma uva específica dessa região, que é quase exclusiva dessa região. E esses dois vinhos têm essas características em comum, de serem vinhos mais densos. Os italianos costumam chamar esses vinhos, que às vezes, se tomados, vamos dizer assim, puros, né, sem acompanhar nenhum alimento, de vini di mangiare, porque eles são vinhos que precisam de um acompanhamento, precisam de um alimento para que eles se encaixem bem. Talvez se você os tomar sem nenhum tipo de acompanhamento, você os acha enjoativo também por eles serem mais adocicados. Mas é um estilo muito próprio da região. E não à toa, muitos pratos dessa região, da região sul da Itália, então às vezes essas massas também mais pesadas, com molho vermelho mais intenso, né? Nápoles, por exemplo, que tem os pratos napolitanos, os pratos aqui, a calabresa, por exemplo, são sempre, às vezes, alguns tipos de alimentos com sabores mais intensos, um pouco mais pesados, que são típicos dessa região. E aí também bate com uma outra coisa que eu sempre costumo dizer, que o vinho de uma região, ele acaba batendo um pouco com a comida dessa região. Por quê? Provavelmente foram tentadas aqui ao longo dos séculos vários tipos de culturas, né? Mas algumas culturas davam vinhos que as pessoas daqui, muito antes de ter essa globalização do vinho, consideravam melhores, né? E o que nós temos com isso é que nessas tentativas e erros ao longo dos séculos, as pessoas chegaram à conclusão que era melhor plantar, por exemplo, Nero d'Avola mesmo, para encaixar com os pratos, às vezes, massas mais fortes da Sicília. Ao passo que lá em cima, onde nós temos às vezes um tipo de culinária diferente, combinava melhor vinhos de corpo médio, por exemplo, e que não tivesse essa presença de fruta tão intensa. O sul da Itália, que eu comentei, ele tem muitos vinhos que são, especialmente para quem está começando no mundo dos vinhos, eu sempre falo isso, foi um dos o meu primeiro vinho que eu gostei muito de tomar foi um Primitivo, né? Porque ele é um vinho que agrada muito a quem não está tão habituado. Mas as grandes estrelas do vinho italiano estão mais no centro-norte do país, tá? Nós temos a Toscana, onde é produzida a uva principal aqui, é Sangiovese. E essa Sangiovese, ela tem duas variáveis. A Sangiovese normal, por exemplo, que é a uva principal de um tipo de vinho chamado Chianti, e também a Sangiovese Grossa, que é a uva que produz os Brunellos de Montalcino, que é um outro tipo de vinho da região de Montalcino, que é uma sub-região aqui dentro da região da Toscana. E aqui também no norte nós temos o Piemonte, que é a outra estrela, onde aqui a principal uva é essa Nebbiolo aqui. Nebbiolo que tem esse nome porque ela tem uma casca que lembra que ela tem uma névoazinha. Então essa névoazinha lembra Nebbiolo, né?
E ela também dá vinhos muito elegantes, e entre esses vinhos estão os dois são os Bs da Itália, né? O Barolo e o Barbaresco, que são feitos a partir da uva Nebbiolo, e aí ele se junta com outro B que eu já comentei antes, que é o Brunello de Montalcino, para serem os 3 Bs mais importantes da Itália. Esses nomes que eu estou falando, só reiterando, são tipos de vinho da Itália, tá? Eu vou comentar disso mais adiante. E um outro lugar que tem também muita importância é essa região aqui do Vêneto, tá? Onde é produzido também, curiosamente, apesar da maioria dos vinhos mais adocicados serem do sul, aqui no Vêneto tem um tipo de vinho muito específico, feito com essas uvas, aqui ó, Corvina, Molinare e Rondinella, que é chamado Amarone della Valpolicella. Novamente, isso é o tipo de um vinho, tem vários produtores que produzem esse tipo de vinho. O que esse vinho tem de especial? As uvas, elas concentram um pouco de açúcar e elas ainda são feitas por um processo chamado apassimento, ou seja, eles deixam as uvas, apassimento lembra de uva passa, então ele é um vinho que é produzido com as uvas passas e isso acaba deixando as uvas com maior concentração de açúcar, e quando esse vinho é vinificado ele também acaba tendo um resíduo de açúcar um pouco maior. Esse aqui também é tido como um vinho mais de mangiare, né, que exige uma comida para vamos dizer assim, ser degustado na sua plenitude. Esses vinhos daqui, por exemplo, os Bs que eu comentei, Barolo, Brunello de Montalcino e o Barbaresco, eles os italianos chamam de vini di pensiero, ou seja, vinho de pensar, né? Porque esses são vinhos que você pode tomar sem necessariamente ter uma comida acompanhando, né? E comentando sobre essa questão dos tipos de vinho da Itália, o que acontece? Os países europeus, quando nós falamos de vinho, existem os vinhos, vamos dizer assim, do Velho Mundo e do Novo Mundo. Como os vinhos do Velho Mundo têm uma produção muito antiga, a maioria deles, quando eu falo, por exemplo, eu quero tomar um vinho hoje da Toscana, isso quer dizer, de tão tradicional, talvez não seja tão tradicional para nós brasileiros, mas, por exemplo, para alguém que está lá na Europa, ele já sabe, por exemplo, que os vinhos da Toscana são feitos predominantemente com a uva Sangiovese. Então, a maioria desses estilos de vinho, nos rótulos de vinhos europeus, isso é válido para a França, isso é válido para a Áustria, isso é válido para a Alemanha, isso é válido para a Espanha, ele não coloca muitas vezes no rótulo com qual uva o vinho é feito, e sim apenas o tipo do vinho, que muitas vezes o tipo do vinho é o nome da micro-região em que ele é feito. Por exemplo, aqui na Toscana tem um tipo de vinho chamado Chianti, de uma região próximo de Siena chamada Chianti. Então, eles simplesmente colocam no rótulo que é um Chianti. Por quê? Aqui já é tradicional saber que os Chiantis são feitos com a uva Sangiovese. Da mesma forma, isso vale lá para os barbarescos e barolos que eu comentei. Todo mundo que vai tomar um barbaresco já sabe que ele é feito com a uva Nebbiolo, vamos dizer assim. Então, os italianos não se preocupam em explicar que o vinho barbaresco é feito com a uva Nebbiolo. Quando nós vamos para o Novo Mundo, por exemplo, aqui na Argentina, não existe essa tradição tão específica regional. Então, por exemplo, um vinho de Mendoza, que é a principal região produtora da Argentina, ele pode ser um Malbec, ele pode ser um Cabernet Sauvignon, ele pode ser um Cabernet Franc. Então, eu vou colocar o nome do meu produtor, mas eu preciso escrever qual é a uva que é, porque daí meu cliente, meu consumidor, ele vai entender exatamente que produto ele está comprando. Ele não é um subtipo só. Vinho de Mendoza quer dizer muita coisa, e não necessariamente que é apenas um vinho feito com um tipo de uvas específico. Essa divisão em tipos de vinho recebe o nome, vamos dizer assim, é um sistema de identificação, e aqui nós chamamos muito, no mundo dos vinhos, isso é muito chamado de DOC, que é denominação de origem controlada, ou aqui em italiano, denominazione di origine controllata. Então, o que ele quer dizer? Existe uma portaria governamental, uma portaria centralizada, que determina, então, quais são os tipos de vinho existentes no país. Por que existe isso? Porque, por exemplo, se eu quiser produzir, novamente, o exemplo do Chianti, eu preciso que esse vinho siga algumas determinações, porque senão meu consumidor, se eu começar a produzir o Chianti da maneira que eu quiser, ele não vai ser mais um Chianti, o consumidor não vai identificá-lo como um Chianti. Então, por exemplo, ele estabelece regras. Para se produzir um Chianti, eu tenho que produzir na região de Chianti, que fica na Toscana. Eu devo usar tantos por cento de uva Sangiovese, devo deixar repousando tantos meses em barricas de carvalho.
e assim por diante. Então, ou seja, cada um dos tipos de vinho, eu quero tomar um vinho que é um primitivo de Mandúria, eu quero tomar um vinho que é um Nero d'Avola, eu quero tomar um vinho que é um Barbaresco. Esses vinhos, para receberem esses nomes, eles necessariamente seguem essas determinações que são centralizadas, tá? Então, essas são as denominações de origem que nós temos. E a Itália é o lugar que tem mais denominações de origem de todos os países do vinho. Reflexo desses vários, as várias divisões aqui de províncias italianas, e todas elas vocês veem que eu puxo uma setinha aqui explicando quais são as principais uvas tintas e as uvas brancas de cada lugar. E essa produção de produtores de vinho na Itália, de regiões produtoras de vinho na Itália, tem uma justificativa, né? E é uma justificativa histórica. Os relatos dos primeiros vinhos são meio conturbados. Existem lá uns relatos fenícios, de 7000 a.C., mas o fato é que foram os romanos que popularizaram o vinho, né? Todos estão familiarizados com o deus romano Dionísio, né? Dionísio, o grego, e Baco, o deus romano, que eram, assim, vamos dizer, incentivador da boa mesa, vamos colocar assim, né? Dos prazeres da vida, e entre esses prazeres estava o vinho. Então, a produção na Itália já era muito importante desde a época dos romanos. E nós podemos dizer que foi da Itália, foi o povo romano se espalhando por toda a Europa que difundiu essa cultura de vinho que nós temos. E num segundo momento, mesmo depois da queda do Império Romano, a Itália ainda permaneceu como um território predominantemente católico, também que os católicos tinham o vinho cerimonial como uma das suas premissas assim, né, de liturgia. Então, cada lugar desse foi se adequando à sua produção, foi refinando a produção ao longo dos séculos e criando esses estilos muito particulares que nós vemos até hoje. E finalmente eu vou deixar aqui algumas dicas então dos estilos de vinho que eu considero os imperdíveis da Itália. Bom, os 3Bs, como eu falei, Barolo, Barbaresco e o Brunello di Montalcino, são vinhos excelentes que valem a prova. São vinhos que geralmente, por terem condições de produção muito restritas, ou seja, as exigências para que você produza um vinho desses, você tem que produzir em um determinado lugar, ele tem que ter um repouso em madeira necessário, mínimo 12 meses, então eles acabam sendo uma produção mais cara, né? Mas são vinhos muito interessantes. Particularmente, é uma experiência que eu até já compartilhei com alguns outros colegas que gostam de vinho, eu nunca me acertei muito, nunca achei um Brunello di Montalcino que eu tenha gostado assim demais, mas os barbarescos e os barolos sim, eu já gosto, vamos dizer assim, minha preferência pessoal vai mais para esse lado aqui do Piemonte. Outros dois vinhos, tipos de vinho, né, que tem custo-benefício mais interessante aqui do Piemonte, são com essas duas uvas aqui, Barbera e Dolcetto. Dolcetto, apesar do nome, não é uma uva doce, tá? Então, assim, são vinhos tintos também de corpo médio, que são bem interessantes, e eu também consideraria um Barbera, por exemplo, um vinho bem fácil de harmonizar. Então ele vai se encaixar bem, tanto às vezes com pratos mais puxados para carne, com sabor mais forte, e também ele se encaixa bem com algumas massas mais suaves, assim, ele é fácil de harmonizar. Se você servir ele no jantar, eu acho que para a maioria dos pratos que nós temos, assim, a menos seja uma coisa muito específica, muito gordurosa, com sabor muito intenso, eu acho que você não vai ter surpresas em harmonizar. Aqui no Vêneto eu volto a ressaltar o Amarone, mas com a ressalva dele ser um vinho diferente, né? Se você está habituado às vezes a tomar aqueles vinhos mais amadeirados, um vinho mais maduro, que passa mais tempo em barricas de carvalho, talvez o Amarone, que tem esse nome também por ele ter um amargor residual, não seja um vinho que vai te agradar 100% também, tá? E aqui, os Chiantis são vinhos interessantes, né? Também geralmente tintos de um corpo um pouco mais, de corpo médio também, e eles destacam aqui os Chiantis e os vinhos que são com a Sangiovese normal, de uma forma geral, eles têm um certo destaque de frutas vermelhas, que então eles costumam agradar muito também, e eu particularmente, embora não seja um consenso entre as pessoas que gostam de vinho, eu acho que o Sangiovese se encaixa bem com pizza, sobretudo pizza margherita, porque ela tem um sabor mais leve, uma massa um pouco mais leve, se encaixa bem com um tinto mais fácil de tomar também. Aqui no sul tem uma região chamada Basilicata, e na Basilicata tem essa uva aqui, Aglianico, que é uma das maiores surpresas que eu já tive nos vinhos, porque
Eu esperava em vinhos do sul vinho mais adocicado, e esse vinho me surpreendeu justamente porque ele tinha as tais especiarias, vamos dizer assim, sabores de pimenta, sabores de cravo, às vezes um sabor mais tostado no vinho, muito bem encaixados com o vinho um vinho tinto também de corpo médio, não era um vinho pesadão. E esse vinho aqui, inclusive eu coloco ele aqui, até teve um dos rótulos que eu tomei desse vinho, do Aglianico del Vulturi, né, o nome de uma área que fica ali perto. Um dos vinhos dali até hoje chama Basilisco, é um que eu vivo querendo tomar de novo, mas eu nunca encontro para vender. Aqui, os da Puglia e da Sicília, eu acho que sem dúvida valem a prova. Se você está começando no mundo dos vinhos e ainda você acha que alguns vinhos têm os taninos muito fortes, às vezes esses vinhos mais, vamos dizer assim, um argentino, às vezes um Malbec, isso, às vezes você sente que ele tem alguma coisa que ainda você não consegue se acostumar a tomar, eu recomendo que você tente começar por esses vinhos aqui, um Primitivo e um Nero d'Avola. Particularmente para mim funcionou, porque eu lembro, como eu comentei lá no começo do vídeo, um dos primeiros vinhos que eu tomei que eu gostei muito era um vinho chamado Pazzia, Primitivo de Manduria da Lucarelli, que é um produtor daqui. Hoje, por acaso, é um vinho que eu continuo gostando, mas não é mais aquela sensação que eu tive da primeira vez que eu tomei, que eu achei que era um vinho assim muito fora de série. Por quê? Porque esse doce dele é bom, mas eu acho que ele se torna um pouco enjoativo com o tempo. Mas quando você está no começo, como eu expliquei, eu acho que é uma boa coisa para você ir percebendo essas diferenças do vinho. Mas eu recomendo, se você for tomar isso aqui, um desses vinhos, um desses dois, procure algum alimento para acompanhar. Uma recomendação que eu gosto muito com esses vinhos aqui é cordeiro assado, porque como o cordeiro tem uma nota mais adocicada, uma carne com sabor bem específico, ele acaba se encaixando muito bem com esse tipo de vinho daqui. E falando de vinhos brancos, também tem várias distinções aqui na Itália. O sul, da mesma forma como os tintos são mais encorpados e puxados para frutas mais vermelhas, os brancos também estão mais frutados. Aqui na Sicília tem uma uva chamada Zibibo, que vale a prova, e além da Zibibo também alguns brancos com a uva grilo, tá? Igual o grilo, o animal aqui mesmo no Brasil, o inseto, nós temos também que é uma uva interessante. Aqui na Toscana, tá? Existe essas duas aqui que são duas das minhas preferidas, Trebbiano e Vermentino. A Vermentino em particular, eu acho que é uma uva branca, talvez uma das minhas uvas preferidas, porque ela concentra talvez, vamos colocar assim, as uvas todo mundo está mais habituado a tomar. Sauvignon Blanc, ela tem mais frescor, ela tem às vezes algumas notas mais herbáceas, assim, tem gente até que refere um gosto de grama quando está tomando vinhos de Sauvignon Blanc. Enquanto a Chardonnay é um pouco mais encorpada, às vezes umas notas mais amanteigadas, mais untuosas. E eu acho que a Vermentino é interessante porque ela junta um pouco desses dois mundos. Eu considero ela um meio termo, assim, entre o vinho totalmente refrescante, leve. Para quem acompanha aqui, sabe que eu gosto de vinho verde, por exemplo, que é um tipo de vinho do norte de Portugal. Os vinhos verdes são muito refrescantes e muito leves. Eles têm assim, a aparência até de água com gás, por exemplo, dentro da garrafa. Porque a acidez deles é tanta que ele até parece umas agulhinhas, assim, que os portugueses chamam que são umas bolhazinhas. Então, assim, seria um extremo de tipo de vinho. E um outro tipo de vinho, por exemplo, um vinho laranja, que eu já expliquei aqui também no canal, que são vinhos brancos produzidos igual a um vinho tinto. São vinhos que acabam ficando brancos, mas mais amarelados, quase laranjados, por isso o nome, e um pouco mais pesados também, com notas diferentes. Então, assim, são dois extremos, tipos de vinhos diferentes. E eu acho que o Vermentino é um vinho que está bem no meio do caminho desses estilos de branco. Então, é um vinho que é também fácil de tomar e que eu acho que é um belo coringa também para harmonização de vinhos brancos. E o outro tipo de branco que eu gosto de destacar são os Pinot Grigios aqui, e eu posso colocar também alguns vinhos laranjas aqui, tá? Muitos dos laranjas são dessa região fronteiriça aqui com a Eslovênia, tá? E aqui, a maioria dos vinhos, embora o Pinot Grigio, dessa região alta aqui, chama Trentino Alto Adige, é um vinho mais ácido, então, portanto, ele tende a ter uma maior refrescância. Quanto mais ácido, pensem assim, é igual tomar uma Coca-Cola, você sente que ela refresca, né? Um vinho ácido ele tem esse frescor da mesma forma. E aqui na região de fato limítrofe com a Eslovênia, como eu estava falando, que é a região do Friuli Venezia Giulia, é onde eu tenho alguns vinhos brancos já mais encorpados, mais untuosos, assim, um pouco diferentes. Então são tipos de vinho bem distintos, mesmo andando aqui poucos quilômetros, são tipos de vinho bem distintos que valem a prova também.
Então, finalmente falando só do nosso mapa aqui dos vinhos, né? Esse aqui é o mapa do vinho italiano. Nós temos, vou fazer ali, ó, no alto da minha casa ali, nós temos o vinho, os mapas dos vinhos do mundo, tá? Que é talvez nosso carro-chefe dos mapas aqui, mas nós também temos esses mapas de países específicos. Esses mapas podem ser feitos para serem fixados na parede, ou eu pedi, por exemplo, para fazer esse mapa aqui dessa vez, para fazer essa aula num papel sulfite, tá? E justamente para quê? Para que eu possa eventualmente riscar alguma coisa se eu quisesse. E um outro uso que eu faço também, quando vou, por exemplo, fazer, agora não, porque nessa parada aí da pandemia não estou fazendo nada, mas, por exemplo, quando eu faço algum evento, eu uso esses mapas, às vezes, como jogo americano, para que as pessoas possam entender. Ah, então, ó, vou servir agora um vinho aqui da Toscana, etc. Eu posso ir mostrando para as pessoas irem entendendo as questões geográficas que envolvem a produção dos vinhos. Então fica aí, quem se interessar já sabem que podem procurar no nosso site, aqui na nossa página da WineTech Brasil. E é isso aí, meus amigos do vinho. Se você gostou desse vídeo, gostou desse formato, curte, comente, deixe suas dúvidas de vinho italiano aqui. Claro que vinho italiano é assunto para vídeo de mais de 24 horas, mas eu tentei aqui ser sucinto e explicar um pouquinho das particularidades de cada uma das principais regiões. E vamos seguindo aqui tomando os bons vinhos. Um grande abraço a todos vocês.